Leitura do dicionário Vini, a partir da página 116, na letra E. Em outros contextos, amad, que é a palavra hebraica, né? Amad é a palavra hebraica para não. É uma palavra que é oriunda da palavra natzab. O significado é estar, né? Estar natzab. Estar. Amad seria estar aqui ou ficar ali, ficar parado e etc. E aqui vai falar. Em outros contextos, amad é usado como oposto de verbos que indicam vários tipos de movimento. O salmista louva o homem que não anda. O salmista louva o homem que não anda, se comporta de acordo com, no conselho dos ímpios, ou se detém, entre parênteses, serve, no caminho dos pecadores. Salmo 1:1. Labão disse a Abraão que não ficasse parado e não entrasse, entre parênteses, fora de sua habitação, mas que entrasse. Gênesis 24:31. O verbo indica imóvel ou não ser capaz de ser movido. A casa dos justos permanecerá. Provérbios 12:7. Contudo, a casa dos justos permanecerá. Provérbios 12:7. Contudo, outra acepção aparece no Salmo 102:26, que ensina a indestrutibilidade ou eternidade de Deus. A criação parece, mas ele permanecerá, sempre estará. Não se trata da imutabilidade de não fazer nada ou de ficar fisicamente em pé, mas da imutabilidade de ser eterno, uma qualidade que só Deus tem em si. Todos os outros seres dependem dele. A criação e todas as criaturas são perecíveis. Em certo sentido mais limitado, o homem que não morre em resultado de um golpe está ou fica vivo. Êxodo 21:21. Em contexto militar, estar diz respeito a obter vitória. Eis que 2 reis não puderam parar diante dele, como pois poderemos nós resistir-lhe? 2 Reis 10:4 e Juízes 6:14. O termo amad é usado para descrever o conteúdo e ou existência inalterável de um documento. Jeremias 32:14. Uma cidade, 1 Reis 15:4. Um povo, Isaías 66:22. E um culto divino, Salmos 19:9. Certas preposições dão significados especiais a este verbo. Jeroboão ordenou, fez estar, oficiou sacerdotes em Betel. 1 Reis 12:32. Com a preposição para o verbo significa estar em certo lugar para cumprir uma tarefa pré-definida. Falando acerca de certas tribos de Israel, Moisés disse: estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Deuteronômios 27:12. Com esta mesma preposição, este verbo é empregado judicialmente para aludir, primeiro, ao ato de estar no tribunal ou ficar perante no caso seria ficar perante um juiz, né? Um juiz. Se puseram, 1 Reis
3,16. E 2. A posição literal ou figurativa assumida por um juiz quando pronuncia a sentença, Ezequiel 44:24, ou faz julgamento, se levanta, Isaías 3:13, Êxodos 17:6. Com a preposição diante, amad é usado para descrever o serviço de um escravo perante um senhor. Josué esteve em pé diante de Moisés, Deuteronômios 1:38. Não se trata de inatividade, mas de atividade. Em Neemias 8:5, o verbo significa levantar-se. Quando Esdras abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Daniel 12:13. A Septuaginta traduz amad por um verbo que significa estar, e onde o contexto mostra que se refere à posição temporal com verbos que significam ficar ou permanecer. Amud, coluna, pilar, lugar habitual. O substantivo amud ocorre 111 vezes e significa algo que está na posição vertical, como uma coluna, Êxodos 26:32 e Juízes 16:25. Ocasionalmente diz respeito a um lugar habitual, 2 Reis 11:14. Vários outros substantivos são derivados do verbo amad. O termo amed ocorre 9 vezes e se refere a lugares habituais, 2 Crônicas 30:16. O substantivo amidá quer dizer lugar onde se mora e ocorre uma vez, Miqueias 1:11. A palavra amad, que aparece 5 vezes, diz respeito a serviço em 2 Crônicas 9:4 e o ofício ou função a serviço de alguém em 1 Crônicas 23:38. O vocábulo amad ocorre uma vez com o significado de lugar firme ou apoio para os pés, Salmo 69:2. Estar doente é halá, tipo com H, né? Halá. Estar doente, enfraquecer-se. Este verbo é comum em todos os períodos do idioma hebraico e ocorre por volta de 60 vezes na Bíblia hebraica. É encontrado pela primeira vez no texto perto do fim do livro de Gênesis, quando é contado a José: eis que teu pai está enfermo, Gênesis 48:1. Uma pesquisa dos usos de halá mostra que havia certa falta de precisão em muitos dos seus usos e que o contexto seria o fator decisivo para o seu significado. Quando Sansão contou a Dalila que ele fosse amarrado por vimes frescos, ele se enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Juízes 16:7. Obviamente o verbo não quer dizer ficar doente, a menos que ficar doente implicava ser menos que normal para Sansão. Quando é dito que Jorão está doente por causa de ferimentos recebidos em batalha, 2 Reis 8:29, talvez fosse melhor dizer que ele estivesse fraco. Os animais sacrificais que são mancos ou doentes, Malaquias 1:8, são na verdade imperfeitos ou não aceitáveis para sacrifício. Esta palavra é usada no sentido figurativo de esgotar-se e assim ficar fraco. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Jeremias 12:13. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Cantares 2:5. Sendo provável que o significado mais próximo do original seja fraco de amor. Role doença. Role doença. Este substantivo ocorre por volta de 23
vezes. Encontramos esta palavra usada em Isaías 53, 3 ao 4, na descrição do servo sofredor. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, aflições, sofrimentos e enfermidades, que sabe o que é padecer. O significado de doença ocorre em Deuteronômio 7,15. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças, Madvé, dos egípcios, em Oséias 5,13. O substantivo role é empregado metaforicamente como uma desgraça da terra. Estátua, Tselem. Estátua, imagem, cópia. Os cognatos desta palavra ocorrem no ugarítico e no fenício, talvez acadiano, aramaico e árabe. O Antigo Testamento hebraico a atesta 17 vezes. A palavra significa estátua, então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. 2 Reis 11:18, Números 33:52. Esse termo quer dizer imagem ou cópia de algo no sentido de réplica. Fazei, pois, umas imagens de vossas hemorroidas e as imagens de vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. 1 Samuel 6:5. Em Ezequiel 23:14, Tselem descreve uma pintura na parede de alguns caldeus. A palavra também significa imagem no sentido de natureza essencial. Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Gênesis 5:3. A natureza humana, com suas características internas e externas, é o significado aqui, ao invés de uma duplicata exata. Deus fez o homem à sua imagem, refletindo algumas de suas próprias perfeições. Perfeito em conhecimento, justiça e santidade, e com domínio sobre as criaturas, em Gênesis 1:26. Ser criado à imagem de Deus significava ser criado macho e fêmea em uma unidade amorosa com mais de uma pessoa. Gênesis 1:27. É notável que em Gênesis 1:26, primeira ocorrência da palavra, a imagem de Deus estava representada por duas palavras hebraicas, Tselem e Demut. Só por Tselem em Gênesis 1:27 e 9:6, e só por Demut em Gênesis 5:1. Isto não é fato de que em outros contextos as palavras são usadas exatamente da mesma maneira, leva à conclusão de que o uso de ambas em passagens como Gênesis 1:26 são para efeito literário. No Salmo 39:6, Tselem significa sombra de uma coisa que retrata o original de forma muito imprecisa, ou significa meramente um espectro, fantasma, algo que representa o original mais de perto, porém carece de sua característica essencial, a realidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra Tselem. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Salmos 73:20. A palavra representa a imagem de um sonho. Estatuto, Huk. Estatuto, ordenança, prescrição, regra, lei, regulamento. Este substantivo é derivado do verbo akak, cortar em, determinar, decretar. O termo Huk ocorre 127 vezes no hebraico bíblico. O primeiro uso de Huk está em Gênesis 47:22. Somente a terra dos saduceus não a comprou, porquanto os saduceus tinham porção Huk de Faraó. Esta palavra é frequente em Deuteronômios e nos Salmos, e rara nos livros históricos e proféticos.
O significado de Hok em sua primeira ocorrência, Gênesis 47, 22, difere do significado básico de estatuto. Tem o sentido de algo dividido ou aquinhoado. Um provérbio fala sobre o pão da minha porção acostumada, Provérbios 30.8. O pão que for necessário, literalmente o alimento da minha prescrição ou porção. Já em seu sofrimento, reconheceu que Deus faz o que está determinado para ele, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Literalmente, ele executará a minha lei. Jó 23:14. A porção é algo que é óbvio, alguém como uma pensão ou pagamento. Os sacerdotes egípcios recebiam sua renda de Faraó, Gênesis 47:22, e até Deus permitia que parte do sacrifício fosse desfrutada pelos sacerdotes, e será para Arão e para seus filhos como porção para eles, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, Êxodos 29:28. A palavra Hok também significa lei ou estatuto. Em sentido geral, refere-se às leis da natureza, como a chuva, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Jó 28:26, Jeremias 5:22. E os corpos celestiais e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Salmo 148:6. Compare, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se derivarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Jeremias 31, 35, 36. Além disso, a palavra Hok denota a lei promulgada em um país. José pôs isto por estatuto até ao dia de hoje, sabe, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Gênesis 47:26. Finalmente, o mais importante, a lei dada por Deus também é aludida por Hok. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, lhes declare os estatutos Hok de Deus e as suas leis, Torá. Êxodo 18:16. Os sinônimos da palavra são mishvá, mandamento, mispat, julgamento, berit, conserto, Torá, lei, e edut, testemunho. Não é fácil fazer a distinção exata entre estes sinônimos, visto que é comum eles serem encontrados juntos com os outros. Diligentemente guardareis os mandamentos mishvá do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos, Edá, e seus estatutos, Hok, que tem em mandado. Deuteronômio 6:17. O K. Estatuto, regulamento, prescrição, termo. Este substantivo ocorre em torno de 104 vezes. O termo K é encontrado pela primeira vez nas palavras elogiosas de Deus acerca de Abraão, ditas a Isaac, porquanto Abraão
obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, Mishvá, os meus estatutos, Ruká, e as minhas leis, Torá. Gênesis 26:5, junto com seus sinônimos, Mismeret, Mishvá e Torá. O uso primário de Uká ocorre no Pentateuco, sobretudo em Levítico e Números, extremamente raro nos livros poéticos e nos escritos proféticos, com exceção de Jeremias e Ezequiel. O significado de fixo determinado é semelhante ao uso de Hok, no sentido das leis da natureza. Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra. Jeremias 33:25 e Jó 38:33. Mesmo quando os israelitas tinham um período de chuva de outubro a abril, havia um período fixo de colheitas, de abril a junho. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. Jeremias 5:24. Além da regularidade da natureza, a palavra Uká significa pagamento regular feito aos sacerdotes, o que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo, e é pelas suas gerações. Levítico 7:36. Em uso não religioso, a palavra Uká diz respeito aos costumes das nações. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem vamos lá de novo. O uso não religioso da palavra Uká diz respeito aos costumes das nações. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Levítico 18:3 e Levítico 20:23. A razão para se exigir a privação das práticas pagãs é que essas eram consideradas práticas que corrompiam. Levítico 18:30. O uso mais importante de Ruká diz respeito à lei de Deus. É mais específico no significado que Hok, considerando que Hok é uma palavra geral para designar a lei. Ruká denota as leis de uma determinada festa ou ritual. Há a lei da Páscoa, Êxodo 12:14, dos pães asmos, Êxodo 12:17, da festa dos tabernáculos, Levíticos 23:41, do dia da expiação, Levíticos 16:29, do sacerdócio, Êxodos 29:9, e do sangue e gordura, Levíticos 3:17. O termo Ruká tem muitos sinônimos. Às vezes forma parte de uma série de 3. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, Mishvá, e os seus juízos, Mishpat, e os seus estatutos, Ruká, que hoje te ordeno, Deuteronômio 18:11, e em outras ocasiões de uma série de 4. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás sua observância, Mismeret, e os seus estatutos, Ruká, e os seus juízos, Mishpat, e os seus mandamentos, Misvá, todos os dias. Deuteronômio 11:1. Gênesis 26:5, com Torá em vez de Mishpat.
Os estatutos dos povos devem ser entendidos como práticas contrárias às expectativas de Deus, porque se observam os estatutos de Onri e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Miqueias 6,16. O profeta Ezequiel condenou Judá por rejeitar os santos estatutos de Deus. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitam os meus juízos e não andam nos meus preceitos. Ezequiel 5,6. O profeta também desafiou o povo de Deus. Cadê? O profeta também desafiou o povo de Deus a se arrepender e a se voltar para os estatutos de Deus, para que ele vivesse. Restituindo este ímpio no penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Ezequiel 33:15. A Septuaginta dá as seguintes traduções de Roque e Ruká. Prostagma, ordem, mandamento, mandato. Dikaioma, regulamento, exigência, mandamento. E nonimos, legal, conforme a lei. Uma tradução de Roque é diatec. Última vontade, testamento, conserto. Uma tradução de Ruká é nomos, lei. Verbo. Hakak, intervir, determinar, decretar. Esta raiz é encontrada nos idiomas semíticos com os significados acima ou com o sentido de ser verdade, árabe, ser justo, acadiano. Este verbo ocorre menos de 20 vezes no Antigo Testamento. O termo hakak é usado em Isaías 22:16 com o significado de intervir, penetrar, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo. Em Isaías 10:1, o verbo é empregado para designar, ordenar um decreto. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Estender. Paras. Estender, espalhar, mostrar. Encontrada no hebraico antigo e moderno, esta palavra ocorre em torno de 65 vezes no Antigo Testamento hebraico. É achada pela primeira vez em Êxodos 9:29, em saindo da família estenderei as mãos ao Senhor. Tal estender de mãos reflete provavelmente a postura característica da oração na Bíblia. Samuel, não é Salmos, quer dizer 143:6, Isaías 1:15. Às vezes, paras expressa o ato de estender uma veste amplamente. Juízes 8:25. É comumente usado para aludir à ação de estender as asas. Deuteronômios 32:11 e 1 Reis 6:29. Estender uma rede é armar uma armadilha. Oséias 7:12. Por vezes, estender significa mostrar. O tolo espraia a sua loucura. Tá espraia, né? Não tá espalha, né, mãe? O tolo espraia a sua loucura. Provérbios 13:16. Estender quer dizer cobrir, e assim esconde da visão. E tomou a mulher a tampa e estendeu sobre a boca do poço e espalhou o grão descascado sobre ela, assim nada se soube. 2 Samuel 17:19. Em algumas ocasiões, estender tem o significado mais violento de espalhar.
e os que restarem serão espalhados em todas as direções. Ezequiel 17, 21. Estender. Natá. Estender, declinar, inclinar, armar, tenda, abaixar, desviar. Este verbo também ocorre no árabe, aramaico recente e no hebraico pós-bíblico. A Bíblia o atesta em todos os períodos e por volta de 115 vezes. A Bíblia atesta em todos os períodos e por volta de 215 vezes. O termo Natã conota estender algo para fora e em direção a algo ou alguém. Deus disse a Moisés: "E vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes." Êxodo 6:6. Essa é uma figura do envolvimento ativo, soberano e poderoso de Deus nos assuntos dos homens. Assim, esta frase quer dizer estender algo até alcançar meta. O verbo também significa estender sem tocar ou alcançar algo. Deus disse a Moisés que dissesse a Arão que tomasse a vara na mão e a estendesse. Este ato seria feito como sinal. A vara apontada era sinal visível de que o poder de Deus estava relacionado diretamente com os mensageiros de Deus. Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques. Êxodo 7:19. Deus estendeu, ofereceu, propôs 3 coisas a Davi. 1 Crônicas 21:10. Trata-se de um sentido relacionado com a ausência de qualquer coisa física sendo estendida. Este verbo conota estender, mas não em direção a algo. Quando a sombra se estende, ela aumenta. Ezequias comentou: "É fácil que a sombra decline 10 graus. 2 Reis 20:10, para ficar maior. O termo Natá é usado neste sentido sem um objeto e se refere a um dia. Foi pedido ao levita: ora conforta ao teu coração, e detiveram-se até se declinar o dia, literalmente o estender do dia ou das sombras. Juízes 19:8. Estender os membros do corpo. A sua plena extensão é reclinar-se e se deitam junto a qualquer altar. Amós 2:8. Esta é uma figura da prostituição no templo. Este verbo também significa estender em todas as direções. Representa o ato que a pessoa faz ao armar uma tenda, desenrolando a lona ou peles costuradas e estendendo-a. O produto final é que a loja é estendida apropriadamente. Abraão armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Gênesis 12:8, primeira ocorrência da palavra. Este ato e seu resultado são usados como figura do ato de Deus criar os céus, o que sozinho estende os céus. Jó 9:8. Este verbo também implica estender algo para baixo a fim de alcançar algo. No começo da Bíblia foi pedido a Rebeca: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. Gênesis 24:14. Foi-lhe pedido que o estendesse
para baixo, ou seja, abaixasse o cântaro. No começo da Bíblia foi pedido a Rebeca: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. Gênesis 24:14. Foi-lhe pedido que estendesse para baixo, ou seja, abaixasse o cântaro para beber. Esta é a acepção quando se diz que Deus se inclinou, se estendeu para baixo, se abaixou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40:1. Issacar é descrito como jumento que abaixou o seu ombro para acarretar fardos. Gênesis 49:12. Em sentido quase igual, os céus são curvados, são aproximados da terra. Esta é uma figura da presença de nuvens espessas. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Salmos 18:9. O elemento um tanto quanto novo aqui é que os céus não tocam aquele que fala, mas só se entendem por baixo em direção a ele. Este verbo significa desviar. Este verbo significa desviar. No sentido de visitar. Judá desceu entre seus irmãos. Um bicho no meu cabelo. Judá desceu entre seus irmãos e visitou na casa de um varão de Adulão. Gênesis 38:1. Outra acepção especial aparece em Números 22:23, onde quer dizer afastar-se do caminho. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, aplicado a relações humanas. Isto conota sedução. Seduziu-o com a multidão das suas palavras. Provérbios 7:21. B. Substantivos. Maté, vara, cajado, tribo. Este substantivo ocorre em torno de 250 vezes. Em Gênesis 38:18, a palavra diz respeito ao cajado de pastor. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. A palavra é usada para se referir a vários tipos de varas. Temos a vara que simboliza o poder espiritual, como a vara de Moisés, Êxodo 4:2, a vara de Arão, Êxodo 7:9, e as varas dos feiticeiros, Êxodo 7:12, e as varas que simbolizam a autoridade, Números 17:7. É comum este substantivo ser usado elipticamente no lugar de a vara da tribo de. Assim a palavra significa tribo, Êxodo 31:2. O substantivo mater também é usado na expressão o sustento de pão, referindo-se à arte em torno da qual os pães são presos para mantê-los longe do alcance de ratos. Levítico 26:26. Alguns outros substantivos estão relacionados com o verbo mater. O termo mutot ocorreu uma vez, Isaías 8:8, e se refere à extensão das asas. O vocábulo mitá aparece por volta de 29 vezes e significa algo que foi estendido.
O substantivo mitá é usado para aludir à liteira, Cantares 3:7, e a uma estrutura de metal, Ester 1:6. A palavra mitá também designa um quarto, uma recâmara, 2 Reis 11:2. Advérbio. Se advérbio, matar. De bruços, matar em hebraico. O significado é de bruços, embaixo de. Esta palavra ocorre por volta de 17 vezes. Significa debaixo, Deuteronômio 28:13. Para baixo, 2 Reis 19:30. E abaixo, Êxodos 28:27. Exaltar-se, letra A, verbo. No hebraico, a palavra é rum. Elevar-se, exaltar-se, esta raiz também aparece no garítico com os radicais RM, fenício, aramaico, incluindo o aramaico bíblico, 4 vezes, árabe e etiópico. No aramaico extrabíblico aparece como RM. A palavra ocorre em todos os períodos do hebraico bíblico e por volta de 190 vezes. Estritamente relacionado está a palavra bastante rara, 4 vezes, levantar, ir-se embora. Basicamente, rum representa ou o estado de estar num plano mais elevado, ou movimento em direção para cima. O significado anterior aparece na primeira ocorrência bíblica da palavra: e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Gênesis 7:17. Usando para se referir a homens, este verbo pode dizer respeito à estatura física. Por exemplo, os espiões enviados a Canaã informaram que é maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Deuteronômio 1:28.